Boa noite, ao vivo para mais uma live, 1º de abril, começando o mês. E aí, como que foi o seu mês? Bateu a sua meta? Me conta. Se bateu, ótimo, parabéns. Se ainda não bateu, esse mês você tem que bater. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Ó, bastante gente entrando, aproveitem. Papel e caneta na mão, porque esse alinhamento de rota você vai bater sim a sua meta de 1 milhão. Se você aplicar, você me conta depois. Agora, se não aplicar, não adianta. Marcela, e aí, não bateu? Já aproveita, vamos alinhar, porque você vai bater. Boa noite, Thalitinha, boa noite, Rubão. Marcelo, boa noite. E aí, me conta, quem bateu a meta, quem faltou pouco? E assim, eu vou falar de assuntos que realmente eu vi. Obrigada por hoje, Fran! Que legal, seja muito bem-vinda. Quero que você venda milhões e milhões e com constância. Boa noite, pessoal. Fer também entrou. Ó, aproveita e encaminha essa live para aquele vendedor de consórcio que você quer que ele também bata a meta de 1 milhão, que ele muda de vida ali, que ele ganhe 2 dígitos por mês, porque dá para fazer vendendo consórcio e sem precisar mentir. Porque aqui a gente não precisa mentir para vender e aproveitar que o mercado ele está muito, muito aquecido. E, gente, eu vejo muitos vendedores falando: Ana, eu quero bater a minha meta, eu faço de tudo para bater a meta, mas eu vou falar sobre coisas que na minha andança por aí, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, eu vejo que no nosso dia a dia a gente não percebe. A gente entra no automático e a gente falha. E falha sem perceber. Porque não adianta o vendedor, gente, sério, querer mais leads. Porque o que eu mais ouço é: ai, mas eu preciso de mais leads, eu preciso de mais contato. Boa noite, Bia, tudo bem? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E esquece de trabalhar as ferramentas com aquilo que já tem. É o mais comum que eu vejo. E isso, assim, é real e é constante. Então, bora aproveitar, vamos começar, que tem que ter um alinhamento de rota. Todo mês que termina e começa o outro, eu paro e penso: o que eu deixei de fazer? O que eu fiz que foi legal, eu vou colocar mais energia, e o que eu deixei de fazer? Porque assim, o tempo tá passando rápido demais. E não é trabalhar mais, não é sobre trabalhar mais, não. É sobre ter direção. É esse o assunto de hoje. Eu não quero aqui que vocês trabalhem mais. Na verdade, é ter um processo, trabalhar com direcionamento. Boa noite, Rosane. Boa noite, Carol. Gente, sejam muito bem-vindos. Me contem de onde vocês são, há quanto tempo vocês trabalham com consórcio. E aqui eu ensino a bater a meta no mínimo de 1 milhão no mês com constância. E dá para bater. Já foram mais de não sei quantas placas entregues, eu tenho mais de tantos alunos que já bateram a meta e mantêm constância. E na verdade tenho que vendem 4, 5 milhões, mas eu falo do 1 milhão que é o ponto de partida, para podermos ganhar 2 dígitos, ok? E podem mandando aí as dúvidas, o que você acha que precisa melhorar, que eu estou aqui para ajudar. Primeiro ponto, então não adianta a gente pedir, né, mais leads, mais clientes. Pri, você tá aí, qualquer coisa, se tiver no jeito, gostaria até da sua participação para falar como que é seu alinhamento de rota, tá bom? Vamos, ó, se você falar: não, Ana, tô ok para participar, me chama aqui que eu quero que você dê o seu depoimento de como você faz. Porque toda vez, gente, eu nem espero terminar o mês para alinhar a minha rota. Eu vejo que eu deixo de fazer algo e que eu preciso melhorar, eu já coloco ali na minha rota para alinhar. Eu já coloquei isso no meu dia a dia, tá? A Thalitinha tá ansiosa para a placa. Boa, você vai ganhar. Parabéns pela venda de ontem. Você é muito guerreira. Você vai longe.
E só não pode demorar, né? Aquilo. Já se passaram tanto tempo, mas você tá aqui, você sempre está nas lives, você está estudando. Uliane, mandei mensagem para você. Seja muito bem-vinda na live também, tá bom? Então, assim, não adianta a gente ficar pedindo lead se não sabemos trabalhar. Mas, gente, e assim, para quem nem gosta de prospecção, para quem a live nem é para você, tá bom? E tá tudo bem, a gente vai continuarmos amigos e tá tudo ótimo, mas a base de tudo é a prospecção. Não adianta, para você ter uma constância, é a prospecção. Então já coloca, nós vamos ajustar aqui 5 passos. Vamos alinhar a rota em 5 passos. E o primeiro passo, não tem como tirar esse alinhamento de rota, que é a prospecção. E assim, já alinha isso no começo, sabe? Porque eu vejo muitos vendedores correndo no final do mês, usando a urgência, o gatilho da escassez no fim do mês. E não. O seu mês só vai ser diferente e só vai fazer a diferença quando você começa o mês já alinhado e não deixando para o fim do mês. Eu falo que o fim do mês, ele é o plus, ele é a consequência do que eu faço no começo do meu mês. Então, eu não gosto de deixar para o final o que eu posso fazer hoje. E a prospecção, ela é assim, ó, ela tem que estar no seu dia, todos os dias da semana. Você tem que, no mínimo, tá? E essa prospecção, Ana, como que eu faço a prospecção? Pode ser PAP, pode ser via telefone, pode ser o WhatsApp. Lembrando, o WhatsApp ele é só um meio, tá? Não adianta, eu não gosto muito do WhatsApp, por quê? No começo da negociação. Porque ali você não sabe, você ainda não classificou o cliente no seu funil, se ele está quente, se ele está morno, se ele está mais frio. E aí você perde um tempo com ele. Às vezes ele só está curiando, e se você não ter a expertise de entender qual é a classificação dele, você vai perder tempo. Ah, Pri, então eu vou falar que eu gostaria de receber seu depoimento, até mesmo ajudar aqui o pessoal, tá bom? Então, assim, 25 novos contatos falados por dia. Ah, eu prefiro desse jeito, eu prefiro X, mas eu gosto do primeiro contato na ligação, porque o cliente ele está te ouvindo, você já otimiza o seu tempo. Ali você já classifica ele no seu funil. Na ligação você já consegue levar para uma segunda reunião. Só que eu vejo muitos vendedores que começam fazendo a ligação e ele mesmo já fala: "Ah, então tá bom, eu te chamo no WhatsApp". Gente, não é assim que funciona. Nós temos que ter postura, nós temos que ter autoridade. Então, assim, qual é o contato que eu gosto? Falei também para a Oliane, pega o telefone e liga. Já cansei de falar aqui do meu método, liga 3 vezes, dá certo. De cada 10 clientes, 5, 6, 60% eles vão atender. E com isso você cria mais conexão. Fala para mim, qual é a conexão melhor? Além do tete a tete, que é a melhor conexão, é via telefone. O WhatsApp não se conecta primeiro, tá? Mas, enfim, independente do canal que você vai prospectar, você precisa alinhar a sua rota, pensa o que eu deixei de fazer, o que eu preciso melhorar. E assim, a prospecção, ela tem que estar ali no topo. Ela é a primeira. 25 novos contatos dia, ok? Segundo ponto, agendamentos de reuniões. Mas agendamentos quentes. Eu vejo muito vendedor não agendando reunião, sabe? Ou conduz ali, continua conduzindo pelo WhatsApp e não conduz para uma outra reunião. Ou para o momento do tete a tete. Essa reunião, como ela tem que ser feita? Ou pessoalmente, ou, gente, hoje a internet facilita, né?
online. Isso dá mais credibilidade. E na semana, no mínimo, porque eu sei que tem clientes que desmarcam, eles marcam e depois desmarcam, mas no mínimo 20 agendamentos na semana de reuniões. Isso é o mínimo. Opa! Entende? Não adianta. Então pensa assim, nossa, do que a Ana está me falando, o que eu fiz e o que eu não fiz. Então é necessário fazer o básico bem feito para ter um resultado. 1 milhão não é difícil chegar, não. É o básico bem feito, entende? É só fazer o feijão com arroz. Agora, quem quiser incrementar, colocar ali um bifezinho, uma saladinha, um ovinho, vai vender muito mais. Agora, se nem o básico, por quê? Reclama do lead, por quê? Reclama do mercado, que o mercado está mega aquecido. Se não fizer o básico, não vai, gente. Não vai bater 1 milhão. Desculpa. Coloca a culpa, né, em fatores externos, culpa no outro. É mais difícil mesmo bater 1 milhão, ok? Sem prospectar não tem venda. Gente, não adianta, não tem venda. E assim, tirando vendedores que já trabalham com a indicação, mas mesmo assim, Ana, eu tenho muita indicação. Vai prospectar. Clientes novos no seu funil, quanto mais clientes você tem no seu funil, você fecha. E muita gente fala assim, não, eu preciso melhorar meu fechamento. Não necessariamente. Aê, Rafa! Não necessariamente é o seu fechamento. E sim, tá faltando a prospecção, agendamento de reuniões, tá? Outra coisa que eu vi, pessoal, e assim, eu vejo que não é só num lugar. Se acontece em um lugar, acontece em outros. É a falta de acompanhamento, do follow-up ali, entendeu? Fazer aquele acompanhamento. Fazer um fluxo de cadência. Entende? O lead entra no seu funil, o lead entrou no seu funil. Primeiro contato que você faz é no funil que ele entrou. Se você tem uma ferramenta que ele entrou, já faz o primeiro contato. O cliente não respondeu, já liga. Já liga para ele. Liga 3 vezes. Já tira toda a situação, todo o DTC. Tira toda a necessidade do cliente, levanta o perfil. Aquele lead, se ele não te atender, você já chama ele no WhatsApp e faça um fluxo de cadência nele. O que eu vi que foi unânime, sabe o que é? O lead entra, você liga, o lead não atende, aí você manda uma mensagem, o lead não te responde, você deixa o lead para lá. Ele não tem interesse. Gente, ele tem interesse, ele tem. Só que é necessário fazer um processo, entende? É necessário fazer esse processo, um acompanhamento, um fluxo de cadência. Falei bastante do fluxo de cadência. E o que é um fluxo de cadência? É você manter contato, mesmo se o cliente não te responde, por 5 dias seguidos. E o que inclui no fluxo de cadência? Ligação, tá? Mesmo se você já ligou, ligação, mandar áudio no WhatsApp. Eu falei pro pessoal hoje, sabe aqueles vídeos recado do WhatsApp mesmo? Manda aqueles vídeos de recado. Manda uma arte de estático. Primeiro dia, mandei um vídeo de recado. Segundo dia, mandei uma escrita falando algo ali para você tentar contato. Depois mandei uma mensagem. Depois eu mando uma prova social, uma foto de um cliente ou uma mensagem. Depois, o que eu mando? Um estático de valores, sabe? Primeiro você manda estático de valores, depois a prova social. Se caso o cliente não entrou em contato com você nesse fluxo de cadência, nesse meio, tenta ligar em outro horário novamente. Se caso ele não te responder, no 6º dia você finaliza. Mas eu vejo muitos vendedores não fazerem esse acompanhamento. Esse é um alinhamento de rota, muda o seu jogo, muda o seu negócio. Então, prospecção, agendamento de reuniões, acompanhamentos, fluxo de cadência.
E o que eu faço bastante? E, gente, tem um estudo que quando você divide o que você precisa, quando você divide e distribui a sua meta, ela no seu cérebro, ela se torna mais alcançável. Por quê? Esse estudo mostra que quando você coloca mini afazeres ou mini projetos, tudo em frações, e você alcança, é muito mais fácil ali para você alcançar e chegar no seu objetivo. Então, o que você faz? Já divida a sua meta. Quer bater 1 milhão? É 250 mil agora na primeira semana, 250 mil na segunda, 250 mil na terceira e 250 mil na quarta semana. Fica muito mais fácil. E no fim do mês, o que vier é lucro. Mas eu vejo muito vendedor deixando para o fim do mês acontecer o resultado. Aí não adianta, aí fica estressado, aí fica frustrado, entende? Tem que começar agora. O acelerar não é no fim do mês, é no começo do mês. Hoje, eu quero que você para pensar hoje. Com quantos clientes novos você falou? Hoje, tá? Por mais que é alinhamento de rota. Quantos clientes novos você falou? Quantos agendamentos de reuniões você já teve hoje? Quantos acompanhamentos e retornos e fluxo de cadência você fez hoje? Já para pensar. E outra coisa, sexta é feriado. Então, assim, a gente tem que acelerar, ainda mais quando tem feriado. Entende? Agora, todo começo de mês, divida a sua meta. Se eu dividir, eu quero bater 1 milhão a 250 mil, veja qual é o seu ticket médio. Se você tem um ticket médio de 100 mil, como que você coloca e já projeta a sua meta? Eu preciso vender 3 cotas de 100 mil na semana. Mas para que eu venda 3 cotas de 100 mil na semana, com quantos clientes eu preciso falar? Quantos clientes eu preciso agendar? Quantos clientes eu estou fazendo esse acompanhamento? Entende? Bater a meta, vender, não é difícil. O difícil é a gente fazer o processo, fazer o que precisa ser feito e ninguém vai fazer por nós. Porque, gente, eu vejo muitos vendedores de consórcio ganhando muito dinheiro. Só que eu vejo muitos vendedores de consórcio também patinando, também frustrado. E às vezes botando uma culpa que nem é uma culpa externa, é deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. Então tem que parar para analisar e ver isso. Quantos clientes, ao invés de explicar o consórcio, eu estou conduzindo? Quantos clientes, ao invés de só responder, eu estou realmente fazendo perguntas estratégicas, utilizando o fechamento antecipado para classificar esse cliente no meu funil? Então, assim, não é difícil. Sério, eu não acho. Aí as pessoas falam assim, mas pela sua experiência não é difícil mesmo vender 1 milhão, não, gente. E olha que eu continuo vendendo, eu faço mentorias, eu dou treinamentos, eu cuido de time e ainda vendo. Por quê? Porque eu tenho meu objetivo, eu sei qual que é o meu alinhamento de rota, qual é a minha direção, e mesmo assim eu erro, e erro bastante. E mesmo assim eu paro e falo, o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar isso. O que eu falei para o cliente que não foi legal? Nossa, eu preciso então melhorar isso que eu falei para o cliente, tá? Tem que ter um alinhamento e não é você trabalhar mais, é você ter direção e você colocar movimento nessa direção correta. Porque assim, não adianta, tá, eu preciso chegar, mas qualquer caminho serve. Sem uma direção, sem um processo, sem uma organização, vai chegar? Não vai, porque o dia passa rápido demais, tá? Pri, você tá por aí? Pede aqui para me chamar, pessoal. E aí? Estão me entendendo bem? Me chama aqui para compartilhar. A Pri vai dar o depoimento dela, de como ela alinha a rota dela, como que ela faz,
como que ela vê o que ela precisa melhorar, como que ela organiza o dia dela. Isso é importante, isso é muito importante para batermos a meta, porque senão a meta vai ficar mais difícil, ela vai ficar mais distante. E assim, o mercado ele está muito aquecido. Mas é aquilo que eu falei na live passada. Ele está aquecido, mas ele está muito mais competitivo. Os clientes estão pesquisando mais. Nós temos vários concorrentes, gente. Nós temos vários. GPT é nosso concorrente. O aplicativo do banco é nosso concorrente. Aqui o que nós mais temos são concorrentes. Ó, nós temos até concorrentes que não vendem consórcio, entende? Nós temos vendedores de financiamento, nós temos consultores de investimento, que é concorrente, que fala mal do consórcio. Então, assim, se não estivermos ali alinhados, entende? Com direção, nós só vamos... Aí tá o erro, porque aí a gente trabalha demais e não tem fechamento, tá? Como pesquisa e ainda falam, por que, Thalita, o que acontece? A negociação é um jogo. O cliente ele está negociando com você. E eles mentem. Por quê? Eles não vão falar para você que está pesquisando porque ele quer saber o que você tem para ele. Aí ele vai comparar. Agora, se ele falar para você, eu estou pesquisando, eu vi isso, o que ele acha na cabeça dele? É normal. Isso é neurociência. Ele vai achar, se eu falar para ela o que eu estou pesquisando, ela não vai me dar uma oportunidade melhor. Ela não vai fazer algo de melhor para mim. Então, é por isso que os clientes mentem, entende? É por isso que eles colocam objeções. Ele tá para fechar, mas fala que vai falar com a esposa, sendo que, imagina, um cliente que vai comprar um imóvel, o cliente que vai comprar um veículo, ele já falou com a esposa. Não foi do nada, independente daquele cliente que você faz uma abordagem fria e ele nem sabe do problema que tem e que você tem a solução para ele, aí nesse caso pode ser que sim, ele vai utilizar ali o falar com a esposa, por quê? Porque ele não sabia. Agora, aquele cliente que já está pesquisando, ele não entrou do nada, ele não viu do nada, ele já está falando com a esposa. Porque pensa, quem aqui é casado? Quem aqui namora? Quem aqui, antes de procurar algo, vai já negociar ali com a esposa? Olha, então, nós estamos querendo sair do aluguel. Quais são as opções que nós temos? Vamos procurar? Já está falando com a esposa e com o esposo. Igual também empresários que falam que vai falar com os sócios, eles já estão em movimento. As pessoas, só de sair para pesquisar, elas já estão em movimento. Aí onde que entra? Nós, especialistas, sabermos disso, que o cliente só está falando por falar, que não é uma verdade, de fazer essa direção, saber conduzir, entende? Igual hoje, até deu para fazer um conteúdo, uma cliente é um lead, e ela veio de um patrocinado, o filho é Uber, paga carro por assinatura, e assim, eles já estão conversando. Ela entrou ali e viu que é um consórcio. Só que eu fiz a abordagem, e aí a hora que a vendedora foi confirmar se ela iria na concessionária com o filho, ela falou, não, mas essa opção não dá pra gente. Mas assim, ela falou na ligação pra mim, que ela não tinha ainda visto financiamento, mas eu conversando, eu conduzindo, ela comentou que não tinha o score suficiente. E quer dizer, então, ela não tem financiamento, ela não tem à vista. O filho está pagando um carro ali por assinatura que é um bem que não é dele. Qual é a melhor opção que ela tem? Um consórcio. E nós temos que conduzir. Então, quem que tem que ter o feeling e saber conduzir é o especialista, é o vendedor. O cliente ele vai ficar na retaguarda, porque lembra, gente, as pessoas elas querem comprar, mas elas não querem que alguém venda para ela, entendeu? Ela tem que ter a sensação que ela está comprando, mas que ninguém está vendendo para ela.
Ultimamente, minha dificuldade é acreditar no cliente. Eu não acredito no cliente, entende? Eu só acredito com a venda paga. Do resto, gente, é um jogo, é normal. E isso é normal e natural, tá bom? Pri, você tá aí? Você tá por aí, Pri? Como funciona a compra por assinatura? Teve um cliente que falou isso pra mim. Não é uma compra. A assinatura é carro. Oh, meu Deus, de locadora, tá? É carro de locadora, ele não compra o carro. Só que a locadora, o que que ela fala? Ah, você fica com o carro e depois você tem uma opção de compra. Ah, tudo bem, mas ele pode comprar qualquer carro. Eu andei no carro e depois ela dá uma opção de compra, mas é uma opção de compra de valor do mercado. Então eu posso também comprar qualquer veículo, entende? Só que o que que é o X da questão? Como que o cliente vai comprar esse carro depois? Então ele precisa de uma forma de comprar, ou ele vai ter que comprar à vista, ou ele vai ter que financiar, e ele vai ter que fazer um consórcio. Então, mesmo que ele fique com esse carro, ele vai ter que se programar, entende? Então, é assim que funciona um carro por assinatura, tá? Eu acho que a Pri não está aí para dar o depoimento. Não sei se ela entendeu o que seria hoje ou não. E o que eu vejo também, que não vou generalizar, mas que falta em muitos vendedores, a energia de fazer um mês diferente. Porque pensa, se fizermos tudo igual, para pensar. Peraí, se eu trabalhar no automático e se eu fizer igual o mês passado, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai ter o mesmo resultado. Agora imagina que se você alinha essa rota, você vai ter um resultado diferente. A consequência desse resultado, ele vem diferente. Então, assim, não tem como. Não tem como, se eu faço diferente, não ter um resultado diferente. Agora, precisa alinhar. E, gente, eu tô vendo muito vendedor deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa, por quê? Porque quer clientes que pedem para comprar. Que sejam clientes fáceis para comprar. E vamos lá, vamos ser sinceros. Eu sei, a verdade dói, ela dói, mas ela precisa ser dita. Eu também quero clientes fáceis. Só que o produto consórcio, ele já não é um produto fácil de se vender. Vamos lá. Né? Por quê? Porque todo mundo é imediatista, quer o produto para ontem, quer o carro para ontem, quer a casa para ontem. Só que o vendedor acha que o cliente ainda vai fazer uma venda fácil, vai fazer uma compra fácil, e não é. Tem que ter processo, entende? Tem que ter processo, tem que ter método. Tem que ter método. Tem vendedor que tem medo de dar fechamento para clientes. Gente, o cliente ele precisa comprar. Se você não der um fechamento, se for para ele comprar sozinho, ele vai no aplicativo ali, ó, do banco, e aí ele já vai fazer uma contratação de um consórcio. Sabe? É isso que acontece. Então, assim, ele sabe, ele precisa de ajuda. Agora, o que você precisa ter? Métodos. Você precisa ter as palavras certas. Ah, eu vi agora, antes de começar a live, um mentor de consórcio também, falando ali de um conteúdo. Ele postou um conteúdo, aonde ali no conteúdo ele fala assim: qual é a parcela que fica confortável para você? Gente, é neurociência, não é parcela confortável. Se falar assim para mim, Ana, eu vou falar, eu quero minha casa. Ah, minha casa vai custar X valor, mas uma parcela confortável para mim, ou que eu quero pagar, é de R$ 100, R$ 500. Quantas vezes, quando eu fazia isso, eu falava assim para o cliente: qual é o valor de parcela confortável para você? Ele falava assim, ele mandava risos e mandava R$ 100. Porque o cérebro já tá falando ali. Ah, confortável para mim é X valor. Ah, Gabi, agora eu vi você. Boa. Gente, é valor máximo. Olha a diferença. Ó, quanto seria uma parcela confortável para você?
Quanto seria uma parcela? Quanto seria o valor máximo de parcela que você pensa? Olha a diferença. É cérebro, é neurociência. Agora, o cliente fala para você, eu preciso falar com a minha esposa, eu já antecipo isso. Falei até na live passada. Tá, para você tomar uma decisão agora, é você quem decide ou precisa de mais alguém? Ah, eu decido sozinho. Não, eu preciso falar com a minha esposa. Então eu nem passo nada ali para o cliente. Eu não vou explicar, gente. Eu não vou explicar. Eu vou falar para ele já agendar a reunião com a esposa. Entende? Agora, se a gente continuar ali trabalhando no automático, sem ânimo, sem método, sem processo, sem realmente fazer o que precisa ser feito, desculpa, 1 milhão não vem. A constância não vem. Por quê? A venda, ela não é sorte. Venda não é sorte. Para quem pensa que venda é sorte, eu classifico como vendedor montanha-russa. Vendedor que não tem método, que não tem processo, é vendedor montanha-russa. Um mês bate a venda, na outra começa a fazer oração no outro mês. Por quê? Porque não tem processo, não tem método, fica contando com aqueles clientes que vão entrar. Gente, vendedor, não importa a área, e principalmente consórcio, não fica esperando o cliente entrar. Ele vai atrás do cliente. Porque quanto mais clientes você tem no seu funil, mais chance de vender. Uma coisa, por que eu gosto de muito ir atrás de clientes? Eu não gosto de ficar refém de clientes, sabe? Eu não gosto de, por exemplo, a gente não tem pendência e aí a gente fica sempre naqueles mesmos clientes, o cliente até percebe que nós estamos apavorados, desesperados para vender. Eu não faço isso, eu não gosto. Ana, e se o cliente decide sozinho, qual seria o momento ideal para dar fechamento? Fernanda, eu dou fechamento no primeiro contato. Eu dou fechamento no primeiro contato. Igual hoje. Eu fiz o treinamento com outro lead. Na primeira, o cliente falou assim, eu quero saber como funciona. Eu falei, ok, eu vou te explicar tudo bonitinho. Eu sou a melhor nisso. Você pode ter certeza que você está com a melhor, mas para que eu te passe as informações, eu preciso poder entender melhor. Hoje, qual crédito, isso, e eu já dei o fechamento no primeiro contato. Eu já falei, eu entendi. E aí eu falei para ele, porque quando é próximo dia útil, né, do último dia do mês, eu sempre utilizo vagas remanescentes. Olha, inclusive essa vaga aqui foi de ontem, fim do mês, porque o primeiro dia do mês, gente, você vende tão bem igual o fim do mês, é só você usar expertise e método. Então, assim, essa vaga foi de ontem, que foi fechamento do mês, eu usei isso para ele. E ele veio com um valor de parcela, olha que legal, ele veio de um anúncio com um valor de parcela, e aí eu falei para ele um valor de parcela menor. Aí ele falou, não foi essa que eu vi. Aí eu falei, olha, verdade, esse valor foi de ontem, do fecha mês. Aí eu falei, e você teria essa parcela agora? Já dei um fechamento. Você teria essa parcela agora? Aí ele falou para mim, não, eu só tenho no próximo mês. Eu falei, mas quando? Agora, nesse quinto dia útil ou no outro mês? Ele falou, no fim do mês. Aí eu falei para ele, e com cartão? Você trabalha com cartão? Ele falou, não, eu não trabalho com cartão. Ali, eu já estou classificando ele no meu funil. O que eu fiz? Bloqueei ele da concorrência, tá? Bloqueei ele da concorrência, lógico, e reafirmei. Falei para ele, ok, então quando que eu posso entrar em contato com você? Gente, o cliente não vai ficar me cozinhando, desculpa, o cliente não vai ficar me cozinhando. Meu tempo é precioso, o tempo de vocês também. Eu vejo um monte de vendedor com medo de dar fechamento porque acha que ali conversando com o cliente, vai sair um fechamento e não vai. Se você não tomar a iniciativa do fechamento, o cliente não vai pedir para comprar. Tem método e estratégia que faz o cliente pedir para comprar. Então, assim, não tenho tempo, eu já dou fechamento de primeira.
Entende? Eu entendo o que ele precisa e eu já sondo se ele já tem a parcela agora, se o projeto dele iniciar é agora. Então, assim, não tem essa, aí eu pergunto, por isso que eu já falo até no primeiro contato. É você quem decide ou tem mais alguém, sabe, para até enfraquecer essa objeção. E lembrando, ele já falou com a esposa, ele só quer ganhar tempo. Gente, o cliente, quanto mais tempo ele puder ganhar, imagina, você é cliente. Nós somos clientes. O que que a gente quer? Vantagem, fazer um excelente negócio, entende? Ganhar tempo. É isso que a gente quer. O nosso cliente é a mesma coisa, não muda, porque o cliente são pessoas, somos nós, entende? Então, assim, eu já dou fechamento, eu otimizo meu tempo. No que eu falei também do alinhamento, na hora da prospecção, para de ficar conversando no WhatsApp, é prospecção. Separa ali em bloco e prospecta. Se eu paro para fazer uma coisa, ninguém vai tirar minha atenção de outra, porque é tempo, tempo, gente. Tem mais valor que dinheiro e tem muita gente que tá faltando essa mentalidade. Desculpa, ó, nós já estamos já um quarto desse ano. Parece que dezembro foi ontem. Agora, 8 horas de um dia passa muito rápido. Se você não otimizar, se você não tiver uma produtividade do seu tempo, você está deixando dinheiro na mesa, não vai bater 1 milhão também não. Então você tem que separar o teu bloco de prospecção. Você tem que fazer o seu agendamento, igual eu falei no começo da live. Você tem que fazer o follow-up ali, tá? Tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer o fluxo de cadência. Não adianta pedir mais lead ou pagar para ter mais leads se você não está trabalhando com o que você tem. Se você não faz um fluxo de cadência, não vai adiantar, gente, desculpa. Entende? Isso aí não adianta. Não vai adiantar se você não falar com novos clientes. Não vai adiantar se você não tiver método e processo. Agora, eu sei que você está aqui nessa live, você já vai fazer um mês diferente, divida a sua meta. A Ana falou que já analisa, para agora você que está me assistindo e pensa. Pense em 5 pontos que você fez de positivo esse mês e 5 pontos negativos. Os positivos, você está na direção, acelera. Os negativos, você alinha a sua rota para acelerar. Não tem como dar errado, desculpa, não tem. Eu cometi 2 erros esse fim de mês. 2 erros, assim. E, gente, eu erro sempre, tá? Eu erro sempre. Cometi 2 erros. E já cometi esse erro antes, e aí eu falo, putz, Ana, errar é humano, permanecer no erro é falta de inteligência, Ana. Para de fazer isso. Ó, eu cometi esse erro, já é a segunda vez que eu cometi. 2 clientes potenciais. Oi, Sei, tudo bem? 2 erros que eu cometi, 2 clientes potenciais, tá? Eu deixei no penúltimo e no último dia para realmente negociar. Eu deveria ter negociado com ele 4 dias antes do fechamento, entende? Porque era uma operação maior, mais estruturada. O cliente já tá para fechamento, ele falou, vai fechar, mas aí ficou um pouquinho mais moroso. Eu perdi o time do último dia, entende? Então, assim, eu vi esse erro, o que eu pensei? Não importa se eu estou dando treinamento, não importa se eu estou ajudando alguém a vender, não importa se eu tenho reuniões, esses clientes, para mim, eles vão ser mais prioridade. Eu não vou errar mais. Eu vou deixar tudo que eu estou fazendo, porque o que eu pensei comigo? Preciso resolver outras coisas mais urgentes. Ah, tá fácil, o cliente tá para fechamento, eu vou fechar. E deixei nos últimos 2 dias. Não deu para fechar, entende? Então isso, eu vou ter que arcar com essas consequências, mas eu já vou alinhar essa rota. Não importa o que estiver acontecendo,
eu já vou alinhar, puxar todos os meus clientes. Esses aqui eu preciso começar essa negociação antes. É uma estrutura alta de negociação. Ele é minha prioridade. Entende? Então, assim, eu sempre estou vendo meus erros, alinhando para não cometer de novo. Agora, imagina você quer bater a sua meta, tá fácil, não tá difícil. É só fazer isso que eu falei. Coloca energia, coloca movimento, divida a sua meta, sabe? O teu problema não está sendo fechamento. O seu problema está sendo falta de método, tá? Achando que o cliente está falando a verdade, que não está pesquisando. Gente, primeira coisa. Outra coisa também, não acredita no cliente que fala assim, não, eu não vi o financiamento. Eu sei que o financiamento não está compensando. Gente, não acredita, tá? Não acredita. Porque quando você for comprar uma coisa ou pensar em comprar, o primeiro ponto que a pessoa pensa, se eu não tenho dinheiro à vista, qual é a cultura de todo mundo? Segundo ponto é financiamento, não adianta. Entende? Então, ele viu financiamento, sim, antes. Então, assim, parem de acreditar. Ele viu financiamento, ele sabe como funciona o consórcio, só que ele quer ouvir de você. Mas não é você sair explicando, é você sair conduzindo. E eu faço e falo muitos vídeos. Como que é sair conduzindo? Sair fazendo perguntas estratégicas que retorna a resposta favorável para você. E nessa condução você vai afirmando: entendi, João, que você precise. Realmente eu sou a melhor pessoa para te ajudar, João. Eu sou a pessoa que mais contempla. Porque aqui, João, comigo, no meio ali, você tem toda a consultoria do começo ao fim. Em outros lugares, muitos só querem te vender um crédito. É isso que o cliente quer, não quer que você explique. Então, João, vou te colocar num grupo de 2.000 participantes, aonde eu vou trabalhar X% de lance embutido, aonde eu vou fazer isso. Gente, ele não quer, ele quer saber como ele chega no destino dele, mas não é essa explicação, é você levando essa segurança. Mas Ana, o cliente perguntou taxa, o cliente perguntou quantos clientes tem dentro do grupo. Não importa, depende. Não é o tanto de pessoas que tem no grupo que vai fazer ele contemplar, gente. É isso que você tem que falar para ele. Um cliente essa semana me perguntou, Ana, mas esse grupo ele tem quantos participantes? Desse jeito. Falei, entendido, participantes, não falou nem clientes. Eu falei, isso depende. Isso aí não é o que vai fazer você contemplar. Se você sabia disso, você tem que ver outras coisas no grupo. Na verdade, o grupo, o que importa é se ele está contemplando uma quantidade legal, se tem saldo, quantos clientes pagam em dia, quantos clientes pagam em atraso, porque você só vai... Se é um grupo já em andamento, não quantos participantes. Mas por que o cliente pergunta? Porque ele foi ali na inteligência artificial e a inteligência artificial conduz assim. E aí ele pergunta. Agora, não é porque ele está perguntando que você vai sair respondendo que ele vai comprar. Ele quer a segurança. Entende? Ana, mas eu não falei para o meu cliente que tem 2.000 ou 1.000 participantes. Eu não falei. E mesmo assim ele fechou, porque não é isso que ele quer saber. Entende? Não é isso. O cliente, ele não compra se a taxa é menor. Ele não compra. Igual agora um cliente, antes de começar a live, ele falou assim para mim, eu já trabalhei em concessionária, eu trabalho no mercado de investimentos, ramo imobiliário. Então, para mim, eu queria saber a média dos últimos 6 meses, quanto contemplou. Se os meus 40%, vai dar certo. Gente, eu não vou mostrar a média para ele. Ele tem que confiar em mim. Se ele quiser, ele confia, senão não. Ana, mas e se o grupo estiver contemplando com isso? Lógico, tudo bem, eu mostro. Entende?
Mas não é isso, eu mostrando ou não que vai fazer ele fechar. É ele tendo a segurança, é eu mostrando o resultado. Entende? É isso. Eu mostrando prova social. Eu falando para ele, tá, se não for comigo, quais as opções que você tem? Porque ele já veio falando assim, consórcio de banco eu não consigo, porque eu tenho restrições internas, mas Serasa eu não tenho restrição. Mas em outros consórcios, outras administradoras eu consigo. Mas aonde eu vou bloqueá-lo dali, porque as outras administradoras eu sei que 40% pode ser que não contempla ele, entende? A Gabi falou, Ana, assisti a live sua começo do mês e pegou o Depende. E comecei a usar, mudou totalmente as negociações. Obrigada pela dica, me ajudou muito. Sim, eu não saio respondendo, depende. Ontem uma cliente mandou assim, Ana, eu sem lance nessa proposta aí, eu consigo contemplar? Eu falei, claro que ela consegue contemplar. Os clientes contemplam sem lance. Agora, se ela falar, eu consigo contemplar no primeiro mês? Aí eu vou falar, depende. Agora, ela não falou quando ela consegue contemplar. Claro. Entende? Então, gente, tudo é método, é condução. Agora, precisa fazer o feijão com arroz. O feijão com arroz é começo do mês, coloca ali o que eu fiz que deu certo e o que eu não fiz. Não seja um vendedor montanha-russa, tá? Coloque em 5 pontos que fez legal, 5 pontos a melhorar, alinhe a sua rota. Divida a sua meta na semana. Para de ser aquele vendedor desesperado de fim de mês. O nosso resultado não se alcança na última semana. O resultado não vem do mês. Então, mês não é a última semana. Você já planeja, você já faz acontecer, você já faz fechamento no começo do seu mês, tá? É começo do seu mês que você já faz fechamento. Então, divida a sua meta. Eu quero bater 2 milhões, divida aí 500 mil na semana. Eu quero bater 1 milhão, 250 mil na semana. Com quantas pessoas eu preciso ter contato e novos contatos? Eu preciso falar com 25 novas pessoas. Ser estrategista, ter método já para ir para um fechamento, saber classificar no meu funil, marcar 20 reuniões na semana, fazer um acompanhamento, fazer um fluxo de cadência, ter energia, ter ânimo, por mais que a gente tem problema pessoal, mas quando o teu profissional tá na frente, o teu pessoal você vai resolver depois, não é a hora que você está trabalhando, entende? Cronograma é essencial, é produtividade de tempo. Se você fizer o feijão com arroz, aí depois você faz o extra. Nossa, eu tô fazendo tudo isso, deixa eu ver onde eu estou falhando. Estou falhando na minha abordagem? Preciso arrumar a linha rota. Estou falhando no meu fechamento? Preciso alinhar isso. Agora, não adianta você querer fazer um mês diferente se as suas atitudes forem iguais à do mês passado. Desculpa. Ficar reclamando que não tem lead, mas não sabendo trabalhar o lead que tem, tá? Só querendo lead novo e não fazendo nem um fluxo de cadência, nem um follow-up ali, entende? Aí fica ali, eu não sei quem é gestor aqui, mas, gente, pelo amor de Deus, você é o gestor da sua própria empresa. Pensa, nossa, vai adiantar eu ter novos leads se eu não estou sabendo trabalhar com esses? Não vai, porque o cliente não vai pedir para comprar, não adianta. O cliente não vai pedir para comprar. Quem tira o escorpião do bolso do cliente é você. É você que tira o escorpião dele. É você que é o vendedor, o cliente não é o vendedor. Ele não é o vendedor, o cliente é o comprador. O vendedor é você, a sua função de vender é sua. Resultado, eu não controlo, eu controlo o processo, o quanto eu executo. Aí o resultado vai ser a consequência desse processo bem feito e feito com método. E sem mentira, tá? Porque aqui não precisa mentir para vender. Porque se o cliente fala assim para mim, você me garante, gente, a única garantia que a gente tem, infelizmente, é que vamos morrer, não sabemos quando. Agora eu trabalho com estatísticas, com probabilidades, com estudo, com estratégia, com prova social. É com isso que eu trabalho, entende? E a minha missão, senhor João, é te entregar o bem, porque eu vou estar com você do começo até a entrega do seu bem. Até a entrega da chave da sua casa nova,
até a entrega do seu carro novo com laço vermelho. Entende? É isso, gente. Agora, vamos fazer diferente. O mês de abril começou diferente. Outra coisa. Passa ano, começa ano, sempre vão ser as mesmas ladainhas. Ai, mas eu não vou fazer agora por causa do governo. Ai, eu não vou fazer porque, nossa, a gente não sabe como que vai ficar. Ai, eu não vou fazer por causa da guerra. Por isso que tem que prospectar. Eu não quero ficar refém desses clientes. Na verdade, gente, eu nem perco tempo com esses clientes. É um cliente que ele nem tá no nível de mentalidade que eu quero que ele esteja comigo. Entendeu? Por isso que eu já dou um fechamento. Agora, vai depender. Peraí, você procurou o produto. Como que não agora? Agora, se é um cliente frio, tá bom, fiz ali a abordagem. Ah, não é o momento? Qual momento seria? Vou fazer, vou enfraquecer, vou falar tudo porque eu tenho métodos para. Ah, é eleição, ah, o governo tá ruim, ah, é IPVA, ah, é não sei o quê. Eu utilizo isso em 5 minutos. Não quer bem? Tchau. Próximo. Porque de cada 10, 1 ou 2 vão falar de governo, vão falar de guerra, vão falar isso. Agora, se você não tem contatos suficientes para você negociar, desculpa. Não vai ser vendedor de milhões. Porque do você querer até você fazer, tem o processo. Entende? Do você querer eu também quero, gente. Nossa, olha, eu quero a minha casa pronta. E eu não consegui ainda sair de alguns projetos, mas eu já tô visualizando, eu quero minha casa pronta. Mas se eu não andar com isso, eu quero tanta coisa que se eu não fizer, eu não vou ter. Entende? Porque querer a gente quer. Mas o fazer, que é o que precisa ser feito. Boa noite, eu tenho uma lista de 140 telefones, pessoas físicas. O que aconselho a fazer? Estou iniciando agora e quero saber como iniciar com essas pessoas. Muito bem, você tem 140, mas 140 é pouco, tá? 140 é pouco. Eu fiz um vídeo, vou falar aqui pra você também, mas assim, já começa ligando. Começa com o primeiro, vai até o último dos seus 140 contatos. Eu não sei como que veio esse contato, se é um contato já da sua agenda, eu não sei como que veio, você vai ligar e você vai fazer a abordagem. Eu não consigo te ajudar melhor aqui, mas depois pode me mandar no direct que eu te ajudo, para você só me explicar a forma que vem esse contato. Você pode falar aqui também, pode escrever aqui, Bel, que eu te ajudo, tá bom? Mas você vai entrar em contato por ligação. E aí você só não vai sair oferecendo o seu produto. Antes de você oferecer, você precisa entender se aquele cliente, o porquê que ele faria um negócio com você, em qual momento que ele está na vida dele que ele faria um consórcio. E lembrando, o consórcio não é só para compra de um bem. O consórcio é para quem quer fazer um investimento. O consórcio é para quem quer guardar um dinheiro. O consórcio, ele é para quem quer alavancar patrimônio. Então, assim, o consórcio é para fazer dinheiro também com a venda da carta. Agora, o que você precisa é entender o momento da pessoa. Eu não saio já oferecendo consórcio, tá? Eu não saio. Mas vai depender do grau de conhecimento dessa pessoa ou como você vai entrar. Lista de WhatsApp, nunca falei com ninguém, receio de não saber como começar a conversa. A pessoa não sabe de onde eu estou vindo. E da onde você vem, Bel? E assim, gente, eu sei que tem muitos vendedores mistos, mas para quem tá começando, é mais fácil você entrar com uma abordagem de carro do que imóvel. Ainda mais para quem tá começando, tá? É muito mais fácil. Mas, para quem vende misto, por exemplo, eu entraria com uma abordagem de carro. Oi, fulano, oi, João, tudo bem? Tem vários vídeos aqui, tá? Tem vários vídeos de abordagem, dá uma olhada no meu Instagram. Mas eu já entraria, oi, João, tudo bem? Eu sou a Bel, você vai se apresentar, não sei onde você trabalha. Sou especialista em negócios. Já deu certo a troca do seu veículo? Se deu ou se não deu, meu bem. Não é isso que você quer saber. Se ele estava trocando, se ele não estava. Ah, não, eu não estava nem pensando em trocar, não. Mas qual carro você tem hoje, seu João? Porque eu sou especialista nisso. E quando você troca, como que você troca? Ah, que ano tá seu carro? É uma conversa, Bel. É um bate-papo, tá? É um bate-papo. Hoje, eu falei com uma cliente, uma graça.
ela é faxineira. Eu falei, nossa, mulher, você tá mais rica então. Você tá ganhando mais do que eu. Falei, desse jeito, ela deu risada. Ela falou, eu faço 2 faxinas. É que não deu pra fazer um conteúdo. Foi ali, eu não gravei. Então, assim, a mulher, ela paga. Ela fez um empréstimo ali da casa para devolver parte pro marido. Então, ali dá pra fazer consórcio de imóvel, pra fazer essa quitação. Ela paga a parcela do carro dela, a primeira parcela ali, né? A que vai vencer, e ela traz de trás para frente. Então, assim, ela é uma cliente de potencial e foi um bate-papo, uma fofa. Ali tem como vender para ela, entende? Então, assim, pensa que é um bate-papo. Você faz uma conversa normal, mas conversa fazendo perguntas estratégicas. E lembrando, conversa. Não é uma metralhadora de perguntas ou um interrogatório, tá bom? Mas, pessoal, façam diferente. O mercado de consórcio está mega aquecido. Financiamento não está liberando assim. Os juros, dependendo do score da pessoa, dependendo da entrada, eles estão altíssimos. E assim, os clientes estão pesquisando muito. E pesquisando outro consórcio, parem de acreditar. Peguem antes o que ele tem na mão antes de passar. E faça tudo isso que eu falei do alinhamento, esses 5 pontos, tá? E com energia, com emoção, e começa agora. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. O depois, o fim do mês, ele vai ser uma consequência, o bônus. Sabe aquele bônus que, nossa, eu já vendi isso e agora se eu vender mais? E sabe o que eu vejo? E ambição é diferente de ganância. E ambição, ela tem que ter ambição de verdade. Falta muita ambição também para muita gente. Se você não ter um porquê e um para quem você faz, não vai resolver, tá? Hoje em dia as pessoas ficam com receio de golpe. Como sair desse caso? Tem vários jeitos. É aquilo, eu não sei a empresa que você trabalha, mas, por exemplo, fiz a ligação, você vai chamar no WhatsApp, você vai chamar para uma reunião. Eu mesmo, quando eu estou falando com o cliente, eu falo, você não vai pagar nada para mim. Você não faz Pix na minha conta. O mesmo CNPJ que você vai estar vendo no seu contrato é o boleto. Aí você vai criar essa segurança, essa confiança, entendeu? Então, assim, não adianta, é um processo, mas se você mostra, se você dá ferramentas de mostrar uma confiança, ele vai confiar. E, entendeu? Aí, por exemplo, eu falo, uma cliente que nós fechamos ontem, ela falou, ah, não, mas eu preciso ir até vocês. Eu falei, podemos transformar essa ligação de telefone por vídeo, que aí você já vê, você já se sente segura, você já vai ver que eu estou aqui e você não vai pagar nada para mim, é tudo para a empresa. Ela falou, não, pode transformar por vídeo. Gerou segurança, ela fechou na hora. Tem métodos, é só fazer. Março foi o mês que eu peguei mais clientes pesquisando consórcio. De cada 10 que eu estava negociando, 8 estava pesquisando. Tá super em alta. Sim, Gabi. E não adianta falar para o cliente assim, ó. E ele falar, ah, não, você é o primeiro, gente. Mentira. E mesmo se falar, você fala, eu entendi. Então, qual que vai ser a diferença? Você vai fechar já comigo ou você precisa pesquisar mais? Não tenha medo de fazer a pergunta, porque o mercado está pesquisando. E o que te levaria a fechar comigo ou em outro lugar? É isso, gente. É método, é fazer. O que te levaria a fechar comigo? E aí, o que você faz? Você vai mostrando, bloqueando da concorrência e mostrando os motivos dele fazer com você os seus benefícios comparado a outros lugares. E assim, eu não passo nenhuma informação sem pegar. Não adianta, gente, não passo. Mas, Ana, você pode ficar sem vender porque não passou. Gente, o não eu já tenho. Se eu passar ou se eu não passar, mas assim, eu deixo o meu cliente com a pulguinha atrás da orelha. Como eu vai ser o melhor, que eu sou a melhor, que eu consigo encaixar o que ele precisa. Cuidado com os golpes. Então, assim, é por isso que eu faço todo esse método.
para não ficar refém desses clientes. Para mim, eu não vou ficar pensando, ai, cara, ó, você não quer me passar, e também se eu não passar, você não vai fechar comigo? Próximo, próximo, próximo. Eu tenho desapego, gente. Eu não tenho, ó, o Márcio, não sei se o Márcio tá aí, mas pessoal da JS, fiquei chateado outro dia, assim, mas perdi o cliente, tá tudo bem. Ainda falei, poxa, já foi para aluno meu, tá ótimo. A cliente me procurou, fulana fez com você, me indicou. No mesmo dia, tá? No mesmo dia. Eu não consegui respondê-la, ela me mandou, tipo, 9 horas da manhã, eu respondi ela 6:30 da tarde. Ela fechou com o pessoal que foi com método, porque tem método, era 4:30 da tarde. Ela só falou assim pra mim, eu acabei fechando com o pessoal lá da JS. Eu falei, ok, você tá em boas mãos, tá tudo certo? Tá bem pra você? Beleza, mas onde foi meu erro? Lembrei desse erro para alinhamento de rota. Demora para responder meu cliente, entende? Qual foi meu erro? Demorei para responder, cliente já estava ali no pente com outros lugares, já fechou, mas tudo bem, eu não tenho isso porque eu vou atrás de outro, entende? Mas é um alerta, tlim, 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 não faça mais isso, perde cliente por conta disso, entendeu? Eu estou com alertas para alinhar minha rota, é isso. Onde e como prospectar clientes com mais potencial? No patrocinado vem muito lead que só clica sem interesse e com baixo poder aquisitivo. Adriana, não necessariamente, mas vem mais leads assim. Mas ele tem interesse. É a forma de conduzir. O lead, ele tem interesse, tá? É a forma que tá conduzindo. Mas liga em transportadora, faça parcerias. Liga em imobiliária, faça parcerias. Vai no Google. Eu falo para todo mundo, vai no Google, coloca ali eletricista, encanador, padarias, sei lá, entendeu? Aí pensa ali, deixa eu ir no Google e ver onde eu tenho, busca empresários, pequenos negócios, oficina mecânica, é um grande parceiro, indicador seu. Paga uma indicação pro cara, paga certinho pra oficina mecânica. Gente, tem vários jeitos de se fazer. É só realmente pegar e fazer. E não precisa pagar não, tá? De graça, tá ali no Google, o Google te dá o endereço, o Google te dá o e-mail, o Google te dá o número celular, o Google te dá tudo. O que eu quero só que vocês façam, vamos fazer um compromisso comigo para o mês de abril. Façam diferente, façam esse alinhamento de rota que eu passei para vocês. Eu duvido que vocês não batam 1 milhão. Você acha que temos que ligar 1 a 1 ou pode ser IA ligando e transfere para mim na hora que atender? A IA, você fala, é um robô e ela já transfere? Como que é? É assim, ó. Eu não sei como que é o que você tem aí. Eu gosto de ligar 1 a 1. A ligação, ela tem que ser humanizada, tá? Por quê? Porque se é robô, ele ligou uma vez, viu que não atendeu, ele já tá ligando para outro número. E tem o método aqui de ligação, ligar 3 vezes, gera gatilho, dá curiosidade, o cliente atende 3 vezes seguidas, tá bom? Então, assim, eu prefiro... Agora, tudo depende, é um robô que liga e já atende? Eu também acho que fica cansativo. Mas eu não sei como é o processo. Eu tenho uma amiga corretora de imóveis e ela envia para mim cotação residencial que a imobiliária exige. Como seria essa parceria para ela me levar para lá? Ela vai te indicar clientes que não deu certo um financiamento. Você vende o consórcio para esse cliente e depois ela vende o imóvel. Entende? Você vai, na hora de contemplar, você avisa ela. Fulana, o cliente está contemplado, dinheiro na mão, agora é só vender o imóvel para ele. É essa parceria. Quero bater 1,5 milhão. Esse mês foi só 635 mil. Então, você coloca 1,5 milhão, você vai dividir por 4 semanas. Eu preciso de 350 mil aí, por 400 mil por semana. Quantos clientes eu preciso fazer? Como que eu preciso fazer? 25 novos clientes. Agendar, é isso que você vai fazer,
tá? A empresa me passa 150 leads por dia, não dá tempo. Que bom, você tem bastante leads. E esses leads só para você? E assim, se você tiver por dia, então aí você tem que ver uma estratégia. Mas são bastante leads aí, tá? Pode ser que mesmo num dia não dê para fazer. Bati 1.100.000 neste mês, quero bater 2 milhões, meu primeiro mês, o que eu faço? Parabéns, garota, muito bom. Uai, pega o que você fez de legal no primeiro mês, agora nesse 1 milhão, o que foi de bom? E o que eu deixei de fazer? Alinha sua rota, que você vai bater os 2 milhões e divida aí, 500 mil, 500, 500. Isso aqui foi legal, isso aqui não foi. Alinhar a rota, você vai vender horrores, tá? Tem muitos vendedores mentirosos no mercado. Atendi uma mulher, Adriana, eu uso isso a meu favor, tá? Eu uso isso a meu favor. Infelizmente tem muitos golpes ainda, infelizmente tem, e é isso que você traz a segurança para você. E eu falo, olha, infelizmente tem muitos golpes, tem muitos maus vendedores aí, tem muita gente falando que realmente não é. Agora, com quem você quer fazer? Você quer ouvir o canto da sereia que tá te falando e tá te prometendo, ou você quer ouvir a real do que realmente vai acontecer? Sabe por quê, João? Sabe o que acontece com a maioria dos meus clientes que estão no mesmo barco que você, no mesmo caso que você? Vai lá, ouve o canto da sereia e aí depois volta aqui comigo, porque sabe que entrou num golpe, mas por quê? Porque o que ele ouviu agora nesse momento foi mais confortável. É mais dolorido do que eu. E eu falo a verdade, tá? Dá. Não dá, não dá. Agora, a pessoa precisa fazer alguma coisa. É isso que é o meu poder de convencimento e persuasão, que ela precisa fazer algo. Atende uma mulher humilde, venderam com adesão, prometendo contemplação. Meu Deus. Em 3 meses, ela mora de aluguel e ganha pouco, na esperança de conseguir a casa. Assim, ó. Eu tenho dó. Mas vamos lá. Tem muita pessoa que também quer as coisas que, assim, eu falo que quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, entende? Aí tem muita pessoa querendo também levar vantagem e cai no canto da sereia. Então, eu tenho dó e nem tanto, porque quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, mesmo quando a pessoa é humilde ou não. Mas enfim, tem muito vendedor aí mentiroso, labioso e que promete, que vende e ainda cobra uma taxa de adesão de uma coitada. E tem que ver ainda se ele realmente colocou ela dentro do grupo, né? Ela tem que ver se ela tá dentro do grupo. Mas assim, ó, o que ela vai fazer? É ruim se for um grupo ruim, se foi só um golpe, se o vendedor só quis vender. Mas mesmo ela pagando aluguel, e se ela dá conta de pagar 3 meses, ela dá conta de pagar 1 ano, ela vai ter que fazer um esforço, entende? É isso que eu jogo a real para ela, para os clientes, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Deu para entender o alinhamento da rota? Vamos fazer um mês diferente. Vai, mais uma aí. Alguém tem mais alguma dúvida para responder? Para a gente finalizar a live. Lembrando, toda quarta-feira tem live. Pessoal que me passaram os contatos, até domingo eu vou fazer o grupo e já vou passar a data. A live nossa no Zoom será nessa semana, nessa primeira semana ali, na semana que vem, será na semana que vem. Eu só vou avisar vocês da data antes, tá bom? Então, cheguei de férias, já viajei e passei, né? Nem fui para minha casa, passei a semana toda trabalhando, então vou organizar na sexta-feira aí, que vai ser feriado, e vou mandar, Thalitinha, jamais esquecerei de você, minha linda. Você tá aqui, ó, no meu coração, tá bom? Obrigada, parabéns mais uma vez, eu que agradeço. E vamos, quarta-feira live. Raquel, apaixonada por você, mulher, muito obrigada. Eu falo que é aquela dualidade, né? Uns amam, outros me odeiam, mas eu quero que pode me odiar, mas com dinheiro no bolso. Eu quero que você me ame com dinheiro no bolso. Quem pode me odiar, eu também quero.
que você tenha dinheiro no bolso. Após marcar reunião, seria legal? Opa! Na verdade, Fran, sabe o que eu faço? Eu já marco assim, afirmando. Fulano, ó, então, hoje tudo certo, tá? Já tá tudo liberado aqui, vou te atender tal horário. Eu não pergunto se ele vai poder ou não, eu já afirmo que vai ter, entendeu? Fechei uma venda esse mês, Ana, de um cliente que atendemos juntas em 2022. Fechamos a venda e o planejamento seguiu e deu certo. O cliente voltou e disse que lembra do que você disse. Se você escutar e ver flores, eu vou te mostrar. E ele fechou por outra para seguir o mesmo planejamento. Por isso a importância de mostrar que somos os melhores. Sim. E assim, gente, ó, e todos os meus clientes, eles vão e voltam. Eu fechei um cliente sábado também. Na pandemia, eu vendi para ele, fechei uma carta de 111 mil. Na pandemia, eu vendi para ele. Aí ele falou, Ana, mas eu tô preocupado com o reajuste da parcela e tal. Eu falei, olha, isso foi uma pandemia. Falei a verdade e o cliente voltou. Então, assim, o cliente volta. E graças a Deus, eu tenho N clientes que voltam. Meus clientes todos voltam. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele teve um bom acompanhamento, uma boa consultoria. Ele teve a verdade. Vou agradar todo mundo, gente? Não, tá? Nem Jesus agradou, quem sou eu para agradar? Raquel, inspiradora, você é ótima, querida, muito obrigada. 4 anos depois o cliente lembrou e viu e nem pesquisou. Sim, mas cuidado também, tá? Que eu tenho clientes que voltam, clientes que já conhecem meu trabalho e mesmo assim pesquisa. Sabe por quê? Porque eles acham que consórcio é tudo igual. Ah, porque a Gabi me contemplou, a Ana contemplou, outro lugar vai ser igual também. E não é. Então, mesmo clientes que já eram seus e que voltam, a gente tem que estar bloqueando da concorrência, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Quarta-feira que vem tem mais. Façam diferente, eu vou fazer diferente, vamos alinhar a nossa rota, que assim 1 milhão ele vem com constância, os 2 milhões também vêm com constância. E não fique achando que vender sorte, vender método, processo, alinhado com bastante energia, alinhado com bastante vontade de fazer acontecer e sim ganharmos aí 2 dígitos e mais sempre, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Ó, vem mais uma aqui. Vou responder. Qual é o seu diferencial quando fala em consultoria? O que é importante saber e passar? A consultoria eu dou para o cliente. Ó, Gabi, parabéns. 2 milhões de novo. Você é foda. É muito bom. Parabéns. A consultoria, o que eu falo? Eu dou uma consultoria para o cliente. Eu não deixo ele sozinho, tá? Eu vendo. Eu tenho quem faz pós-venda. Entende? Tem que ter um pós-venda. Eu acompanho ele, eu dou lance para ele, eu não deixo ele sozinho. Ah, entra aí no sistema mesmo, porque, gente, o cliente não entende. Ele não sabe da sua estratégia. Você dá o acesso para ele, ele não vai entender nada, ele vai lá e cancela. Entende? Ele vai lá e cancela. Então, assim, ele nem entendeu, ele nem sabe, ele vai ver lá. Ele nem sabe que dentro de um grupo tem outros créditos, aí ele vai ver um lance muito maior que o dele, ele pensa assim, nossa, eu não vou contemplar nunca. Então, é a consultoria mesmo, você conduzir o seu cliente desde a adesão até a contemplação dele, e na verdade até pós. Ah, Ana, não recebi um boleto, calma aí, João, tô aqui. Ah, Ana, verifica aí pra mim. Só um minutinho, João. A hora que eu dou um lance, vejo que a parcela está em atraso, eu já mando para o meu cliente, estou aqui dando lance para você, já me manda o comprovante dessa parcela, ele vê que ele está sendo cuidado. Então tem toda uma consultoria, eu não deixo meu cliente sozinho, na verdade eu não vendo só para ele, eu faço todo o processo, ele só tem que se preocupar com uma coisa, o meu cliente, pagar a parcela em dia, é só isso que ele tem que se preocupar. Do resto, eu faço tudo para ele, tá? Ah, Ana, mas eu sou sozinha, eu não tenho quem faça. Processo. Tem horário para você fazer isso, tem horário para prospectar, tem horário para fazer fluxo de cadência, tem dia para você mandar boletos, entende? É só você fazer um cronograma que dá certo. Eu também no começo não tinha ninguém para me ajudar. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, graças a Deus, porque senão eu não daria conta.
Mas pensa, se você só tá vendendo, você é seu eu secretária, eu social media, eu tudo, é só você colocar e fazer um cronograma que dá certo também. Depois, você desenvolveu isso, contrata alguém para te ajudar, sabe? Alguém da sua família ou um estágio, 6 horinhas ali que você põe para te ajudar, para você focar em vender mais, mas tem que fazer uma consultoria. Você tem que ter uma consultoria, é uma tutoria, é uma curadoria. O cliente ele precisa disso, e isso tem que ser o diferencial, tá bom? Beijos, Williane. Excelente gestação para você, espero ter te ajudado, tá bom? Fica com Deus, pessoal. Quarta-feira que vem tem mais, eu queria entender mais sobre o fluxo de cadência. Ó, Adriana, tem uma live que eu fiz há 2 ou 3 semanas atrás. Dá uma olhadinha que você vai ver o fluxo de cadência, tá bom? Qualquer coisa você me chama que eu te mando, tá? Mas, gente, pau na máquina, saiam para vender, o mercado tá aquecido, muita gente vendendo. É só vocês realmente aplicarem tudo isso que eu falei e mais o que vocês sabem, que vocês vão ser constantemente vendedores de milhões, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e assim, ó, eu desejo que o mês de abril seja o mês mais abençoado da vida de vocês, das nossas vidas, desde que vocês realmente façam acontecer, porque nada vai cair no colo. Deus dá o chão, mas quem dá o passo somos nós. Deus dá a oportunidade, mas quem faz acontecer somos nós, galerinha. Então, assim, façam esse mês ser glorioso, sabe? Ah, um dia foi ruim, o outro vai ser melhor. O dia tá sendo ruim, tire as energias, positividade e corre atrás que vai acontecer, tá bom? Obrigada, Thalitinha. Fiquem com Deus. Desejo um mês cheio de bênçãos, de clientes verdadeiros, de clientes sinceros, de clientes que acreditam no nosso trabalho, de clientes que façam ali e que flua, porque se a gente está fazendo, se estamos em movimento, o resultado vem, ele só não cai no colo. E se estamos fazendo bem, esse bem também volta, tá bom? Então fiquem com Deus, muito obrigada e bora vender, ganhar dinheiro, ganhar 2 dígitos. A Gabizinha aí, ó, ela só vende créditos de veículos, ela ganha mais de 2 dígitos há muito tempo, tá bom? Então dá para fazer, pessoal. Façam, beijo, fiquem com Deus. Beijos, tchau, muito obrigada.